No Saber Direito desta semana, o professor Erival Oliveira traz um curso sobre atualidades do direito constitucional e dos direitos humanos. Integram os temas das aulas a incorporação e natureza dos tratados internacionais, o incidente de deslocamento de competência e os remédios constitucionais. Veja a aula 4. Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta no programa Saber Direito da TV Justiça. Temas importantes para te ajudar nessa sua caminhada. E o tema de hoje é bastante relevante para direito constitucional, direito internacional e direitos humanos. O tema é nacionalidade. Então, no seu caderninho, escreve aí, nacionalidade. Na nossa Constituição, seria legal você olhar artigos 12 e 13. E correndo por fora, artigo 5º, incisos 51 e 52. Estamos juntos? Então, o tema nacionalidade, artigos 12 e 13, importante, teve alteração recente no artigo 12, e o artigo 5º, incisos 51 e 52. Lembra da dica? Amado mestre, vou olhar inclusive na CF comentada pela STF. Isso, guerreiro, é assim mesmo. Sem preguiça, verificar o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em relação ao tópico nacionalidade. Artigos 12 e 13. E pensando em questões atuais difíceis, o artigo 5º, incisos 51 e 52. Estamos juntos? Anota no caderninho de vocês o que seria nacionalidade. Escreve assim: é o vínculo jurídico, político, que une o indivíduo a um Estado. Vou repetir. É o vínculo jurídico, político, que une um indivíduo a um Estado. Quando é dito vínculo jurídico, eu gostaria que você olhasse o texto da Constituição. Depois do texto da Constituição, nós temos uma lei recente, que é a Lei de Imigração, 13.445 de 2017. É a lei que regulamentou, que afastou o famoso Estatuto do Estrangeiro. Então, tem uma lei federal sobre o tema, 13.445. Estamos juntos? Bom, beleza. Texto da Constituição, artigos 12 e 13, inclusive artigo 5º, 51 e 52, olhar na CF comentada. Até aí foi? Vem aqui comigo, vamos na 1 aqui. Filho, se você olhar na nossa Constituição, no artigo 12, inciso 1º, ele trata do brasileiro nato. E no inciso 2º, o brasileiro naturalizado. Então, antes de avançar para o texto da Constituição, importante, existem 2 critérios para a fixação da nacionalidade com relação ao nato. Então, o nacional nato tem 2 critérios de fixação. Tranquilo? O ius solis e o ius sanguinis. O vínculo de solo e o vínculo de sangue. Estamos juntos? Então, professor, se aquela pessoa nascer naquele território, poderá ter aquela nacionalidade? Sim, teria que olhar a Constituição daquele país. Se, no outro caso, o filho, o descendente, pode ter a nacionalidade dos pais, dos ascendentes? Sim, teria que olhar a Constituição daquele país. Então, para ser nato, tem a ver com nascimento. Ou nasceu naquele território, ou nasceu de nacionais. Até aí, estamos juntos? Tranquilo? Então, ius solis, ou ius solis, vínculo de sangue, e o ius ou jus sanguinis. Ius ou jus sanguinis, ou sanguinis, que é o vínculo de sangue. Os descendentes terão a nacionalidade dos ascendentes. Até aí, beleza? Pensa aqui na geral comigo. Ó, filho, brasileiro nato tem a ver com o nascimento. Ou nasceu no Brasil, ou nasceu de brasileiro. Até aí foi? Questões acadêmicas em relação a esses 2 critérios da consanguinidade, vínculo de sangue, ou da territorialidade, vínculo ao solo. Historicamente, os países que saíam para conquistar outros povos, os países europeus, adotavam o critério de onde nascessem os seus filhos, teriam aquela nacionalidade. O critério da consanguinidade. Onde quer que eles nascessem, teriam aquela nacionalidade para quê? Para fins de guerra e também para pagar imposto. Os países de imigração adotavam a consanguinidade. Os países de imigração, que se tornam independentes das colônias, eles adotam o critério da
quando se tornam independentes, critério da territorialidade. Quem nasceu no meu território vai combater as guerras a meu favor e vai pagar imposto também. Importante. O nosso país adota os dois critérios, da consanguinidade e também da territorialidade? Sim. E onde eu vejo isso? No artigo 12, filho. Onde? No inciso 1º, nas respectivas alíneas. Então, vou pegar um vademécum aqui, peguei meu vademécum, vou no artigo 12. Inciso 1º, diz assim: são brasileiros, inciso 1º, natos. Aí vem a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vou repetir. Nascidos no Brasil, na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, os pais estrangeiros, não estejam a serviço de seu país. Em linguagem bem simples, nascer no Brasil é brasileiro nato. Vírgula, salvo se os pais são estrangeiros e estão a serviço do seu país de origem. Como assim? Pensa. Um casal de diplomatas franceses, alemães, italianos, americanos, vem para o Brasil. Estão representando o seu país de origem. Nasce a criança aqui. Não é brasileiro nato. O que vai ser? Não sei. Eu teria que olhar a Constituição do respectivo país. Eu sei que não é brasileiro nato. Estamos juntos? Não é brasileiro nato. Beleza? Agora, se aparece no enunciado que um casal de diplomatas americanos, russos, franceses, italianos, moçambiquenses, vem para o Brasil, estão passeando, e a mulher fica abismada com as nossas belezas, está com de 8 para 9 meses, tem um filho aqui, está passeando no Brasil, pouco importa o cargo que ela tenha no exterior, vai ser brasileiro nato. Tranquilo? Então, artigo 12, inciso 1º, a linha A, é o critério da territorialidade. Nascer no Brasil. Estamos juntos? Daí eu vou para a linha B. A linha B diz assim, artigo 12, inciso 1º, a linha B de bola. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nascidos no estrangeiro. Nasceram além da nossa fronteira, em outro país, filho. De pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um dos dois esteja a serviço do nosso país, a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pensa comigo. A mãe é uma embaixadora do nosso país na França. Está lá representando o nosso país. Teve o filho lá, brasileiro nato. Aqui o critério é da consanguinidade. O brasileiro ou a brasileira, os dois, estão fora do nosso país. Estão atuando em benefício do nosso país. Para alguém da administração pública direta ou indireta. Então, para fins de prova, tá lá. O casal de brasileiros está no exterior representando o nosso país. Está trabalhando, representando? Nasceu a criancinha lá? Brasileiro nato. Aí o critério da consanguinidade somada ao serviço para o nosso país. Estamos juntos? Bacana. Daí eu vou para a linha C, artigo 12, inciso 1º, a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vou repetir. O pai ou a mãe estão no exterior, estão passeando, por exemplo. E a criança nasceu lá fora, então é a questão da consanguinidade, ela nasceu lá fora. Basta o registro numa repartição brasileira competente. Pensa, basta o registro num consulado ou na embaixada brasileira. Detalhe, se os pais não fizerem o registro, essa criança vai alcançar a maioridade, vir para o Brasil, residir e optar pela nossa nacionalidade. É o único caso que, por opção, se torna brasileiro nato. Estas hipóteses são muito comuns em prova e em concurso público. Até aí, estamos juntos? Vem aqui comigo na ONC, vem aqui comigo. Ó. Cuidado, brasileiro nato, artigo 12, inciso 1º, linhas A, B e C. Com relação ao brasileiro nato, adoram perguntar quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Cargos privativos?
olhando o artigo 12, eu vou para o parágrafo 3º. Fica comigo aqui, ó. Diz assim, ó. São privativos de brasileiro nato os cargos. 1. Presidente e vice da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado. 4. Ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Carreira diplomática. 6. Oficial das Forças Armadas. 7. Ministro do Estado da Defesa. Esses cargos, quem pode ocupar? Somente brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. Valeu? Vamos para geral. Filho, uma dica importante, né? Se você olhar artigos 80 e 81, na ordem de sucessão ou substituição do presidente da República, sucessão tem caráter definitivo. Renunciou, sofreu impeachment, morreu. Sucessão. Substituição tem caráter temporário. O presidente foi viajar, foi fazer uma cirurgia. Depois do presidente, quem é que vem? O vice-presidente. E na sequência, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do Supremo. Estamos juntos? Percebeu que a mesma ordem de sucessão e substituição tem a ver com os cargos privativos de brasileiro nato. Caminha junto o artigo 12 com os artigos 80 e 81. Nós já comentamos, fica esperto. Veja tais artigos, inclusive na CF comentada pela STF. Valeu? Brasileiro nato tranquilo? Tem a ver com nascimento. Resuminho. Ou nasceu no Brasil, ou nasceu de brasileiro. Valeu? Se a criança nasceu no Brasil e os pais são estrangeiros e estão a serviço do país de origem, não vai ser brasileiro nato. Questão típica de provas para diplomata, em concursos públicos federais, MPF, delegado, promotor, juiz, etc. Concursos públicos adoram o tema. Até aí foi? Bacana. Professor, brasileiro nato, 12, se primeira linha A, está no nosso território. E se os pais foram para o exterior a serviço do Brasil, com sanguinidade, mais o serviço, brasileiro nato. E os pais estão passeando no exterior, não estão a serviço, mas fizeram um registro, uma repartição brasileira competente, até para obter o passaporte, poder viajar, né? Essa criança vai ser brasileiro nato? Sim. Registro, uma repartição brasileira competente. Se os pais não fizeram registro, a criança alcança a maioridade, 18 anos, virá para o Brasil e vai optar para ser brasileiro nato. Estamos juntos? Artigo 12, inciso primeira, linhas A, B e C, combinado com o parágrafo 3º, cargos privativos. Valeu? Tranquilinho. Vem aqui na 1, ó. Aí você pode perguntar, mas quem é brasileiro naturalizado? O naturalizado, de modo bem simples, ó, é o estrangeiro que optou por ser brasileiro. Ah, não estou acreditando. Tem alguém que vai optar para ser brasileiro? Para com esse mau caso com o nosso país. Sim, tem muita gente que quer ser brasileiro, filho. O Brasil é um país abençoado. Ah, mas tem muita violência. Tem violência em tudo quanto é canto. Eu acho que podia diminuir um pouquinho. Se as próprias pessoas também ajudassem, denunciando os criminosos, se houvesse investimento mais maciço na área da segurança pública, precisa melhorar. Mas o país é abençoado. Adivinha por quê? Não tem maremoto, terremoto, tsunami, não tem um inverno que todo mundo tem que ficar fechado. E quando tem inverno tem que tirar a neve da porta da casa, não é responsabilizado. Aqui não tem essa não, filho. Você pode produzir o ano inteiro. E é um país com vários fusos horários. É um país abençoado. Às vezes você vê aquelas pessoas fazendo críticas na varanda gourmet. Não, que precisamos ver, não sei o quê. Eles não sabem o que é o Amazonas, quanto é grande. Como é que faz o transporte na região do Grande Amazonas. É por rios. Se tem seca, não passa. Se tem seca, não tem a entrega que é feita. Por avião é muito caro. E não é todo lugar que tem aeroporto. Nosso país é abençoado. É só o pessoal parar de criticar e começar a trabalhar pensando num projeto de país. Não de governo, de Estado. O país ser grande. Né? E, para tanto, nós vamos admitir estrangeiros que queiram optar por ser brasileiro? Sim. O brasileiro naturalizado é o estrangeiro que optou por ser brasileiro. Você está conversando com as pessoas, vem lá o estrangeiro e tal, sofre um acidente na praia e vai, não, ele tem medo. Eu vou no hospital, não tenho dinheiro. Filho, você está no Brasil, aqui é no Vasco, na faixa. Você vai na UBS, na UPA e vai ser atendido, não vai pagar nenhum curativo. Não acredito. É, cara. É óbvio que o nosso sistema único de saúde não é perfeito, mas ele é muito bom. Você viu o que aconteceu na pandemia. A gente conseguiu dar suporte e apoio para as pessoas. Mas teve muita morte. Filho, o Brasil é gigantesco. Larga de jogar as coisas para baixo. O Brasil é gigantesco, filho. Tudo vai ser grande. Tem uma população gigantesca. Compara. Dá uma olhada. A Austrália
26, 27 milhões. No Brasil, 220 milhões, filho. É gigantesco, tem fuso horário, tô falando pra você. Tem estrangeiro que quer ser brasileiro, professor, depois de tudo que você falou? Sim, cara. E se você olhar o artigo 12, inciso 2º, temos duas alíneas, a linha A e a linha B. Vem junto comigo, eu vou ler para você. Ó. Naturalizados. Brasileiros naturalizados. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa linha A do artigo 12, inciso 2º. Artigo 12, inciso 2º, a linha A. Vem aqui comigo, na geral. Filho. Um estrangeiro que vem de um país de língua portuguesa, Portugal, Moçambique, Angola, ele vem para o Brasil. Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa naturalização, entenda, brasileiro naturalizado, era chamada de naturalização ordinária ou comum, que na cabeça das pessoas se classificavam desse modo por ser um prazo muito curto e uma deferência aos países de língua portuguesa, porque lembra que a gente descobriu o Brasil, apesar de alguns criticarem ou ter uma dúvida se é brasileiro ou não, se é português ou não. Português. Pedro, português. Fiz de prova, pensa em português. Por uma deferência a eles que nos descobriram, nós fizemos essa concessão. Se o estrangeiro é de um país de língua portuguesa, tem que vir para o Brasil residir por um ano ininterrupto. O que seria esse um ano ininterrupto? A pessoa não sair do Brasil com um ônibus definitivo. Estou indo embora, estou vazando, não quero mais ficar aqui. Quer dizer, se ficar por um ano ininterrupto e tendo idoneidade moral, ele pode pleitear de acordo com a legislação. Legislação, pensa comigo, o texto da nossa Constituição Federal, e não posso esquecer a Lei 13.445 de 2017, que é a Lei de Imigração. Eu vou pausar a aula e vou ler a lei. Opa! Leia os artigos 12 e 13 da Constituição, correndo junto do artigo 5º, 51 e 52, mais a Lei 13.447, 2017, para qualquer concurso público. Ninguém vai te derrubar com o tema nacionalidade, nem constitucional, nem direito internacional. Beleza? E até em direitos humanos, né? Que a nacionalidade é um direito que as pessoas têm. Estamos juntos? Você encontra isso no PDCP, na Convenção Americana, e vários documentos internacionais de direitos humanos. Bom, qual é a crítica dessa linha A do inciso 2º do artigo 12? Idoneidade moral. Esse é um critério subjetivo. E por ser um critério subjetivo, vai depender das pessoas que estão analisando o caso. Se a pessoa tiver uma pendência civil, trabalhista, penal, o que é idoneidade moral? Critério subjetivo. Então pode ser que a autoridade que está analisando vai dizer, essa pessoa não tem idoneidade moral. O que é isso? Não foi julgado com trânsito julgado? Não teve processo com trânsito julgado? Teve várias investigações que foram arquivadas? Mas foram arquivadas por quê? Porque ele era rico e comprou as autoridades daquele país corrupto? Não sei. Mas é um complicador, né? Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Qual é a crítica? Idoneidade moral é um critério subjetivo. Valeu? Vem aqui na aula comigo. Ó. Vamos lá no artigo 12, inciso 2º, a linha B de bola. Diz assim: os estrangeiros de qualquer nacionalidade, detalhe, não se excluem os estrangeiros de língua portuguesa, não se exclui, beleza? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Perceba nessa linha B, estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no nosso país há mais de 15 anos. Pensa, amado mestre, 15 anos e um dia? Sim. Isso é um critério objetivo? Critério objetivo, contar a data da entrada, 15 dias e um dia, tem mais de 15 dias. Critério objetivo. E é dito, sem condenação penal. Não tem uma condenação penal. Óbvio, né? Com trânsito em julgado. Detalhe, é tudo objetivo? Sim. Se ele preencher esses requisitos, ele pode requerer e vai ser um direito à concessão a ele da nacionalidade brasileira? Sim.
está mais de 15 anos sem condenação penal. Está mais do que garantido a ele a nacionalidade. Óbvio que, por cautela, as autoridades de imigração vão verificar se no país de origem não tem pendências. Óbvio, se ele está condenado, transitou em julgado, tem mandado de prisão contra ele, a troco do que vão conceder a nossa nacionalidade? Ele quer obter a nossa nacionalidade para se furtar, para escapar da responsabilização no seu país de origem? Não tem cabimento, né, filho? Não tem cabimento. Beleza? Artigo 12, inciso 2º, a linha B. Essa era chamada, conhecida ainda, como naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária, tá? Ou superveniente, ou na época trintenária, porque ela chegou a ser 30 anos, baixou para 15 anos. Seria aquela nacionalidade mais difícil de ser alcançada. Beleza? Bom, professor, vem aqui comigo na geral. Filho, brasileiro nato tem a ver com o nascimento, ou no território ou de nacionais. Valeu? O brasileiro nato tem alguns benefícios. Sim, tem cargos privativos para ele, brasileiro nato. Ok? Caminha junto com a ordem de sucessão? Sim. Depois do presidente vem o vice, tem que ser brasileiro nato os dois. O presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. Do Senado brasileiro nato. Ou presidente supremo, os ministros supremos do Tribunal Federal, qualquer um deles tem que ser brasileiro nato. Até aí foi? Beleza. Um tema interessante, então, brasileiro nato tem a ver com o nascimento. O naturalizado com um processo artificial chamado de naturalização. Naturalização. A pessoa vai ingressar com um processo para adquirir a nossa nacionalidade. Aí vou contar algumas coisas que a gente vê lá no MPF. Vira e mexe aparecem alguns remédios convencionais lá, para a gente dar parecer, referentes ao habeas data. Há pouco tempo atrás, filho de moçambicanos queria ter alteração do nome deles no registro interno. Então, ele estava com um estrangeiro regular, processo natural de entrada regular, e ele queria alterar o nome do pai, o nome da mãe, não me recordo, no registro nacional de estrangeiro aqui. Ele pediu administrativamente e o pessoal fingiu de morto, não corrigiu. Ele ingressou com habeas data para correção dos dados dele, estrangeiro. Tranquilo? Ele conseguiu, né, a alteração dos dados. Passa um tempo depois, esse moçambicano, registrado regularmente como estrangeiro, pediu a nacionalidade brasileira. E conseguiu? Conseguiu. Ele estava regular há mais de um ano, não havia pendências de N áreas com relação a ele, ele tinha idoneidade moral, estava constituído no Brasil, estabeleceu uma empresa, estava trabalhando direitinho, pediu e foi concedido. Então, diga, Ministério Público, olha, não há nenhum tipo de irregularidade no Registro Nacional de Estrangeiro, que há algum tempo atrás foi corrigido, ele quer ser brasileiro naturalizado. Pode? Pode. Aplicar o artigo 12, inciso 1º, artigo 12, inciso 2º, a linha A. País de origem de língua portuguesa. Estamos juntos? Tranquilinho? Beleza. Bom, professor, existem restrições na nossa Constituição para o brasileiro naturalizado? Tem. E onde está? Vou pegar meu vademecum aqui e vou na parte de comunicação social. Artigo 220 da nossa Constituição. Vamos nessa câmera 1 aqui, filhinho, para nós aqui, ó. Artigo 222, para ser mais específico, no caput. 222 no caput. Diz assim, ó. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sede no país. 222 caput. Quer dizer, para ser dono de uma rádio, de uma TV, o brasileiro naturalizado pode? Sim, se ele for naturalizado há mais de 10 anos. Pensa, 10 anos e um dia, por exemplo. Pode ser dono. É que hoje em dia, né, com o avanço da internet, você consegue, na sua própria rede social, no seu Twitter,
no seu Facebook, no seu Instagram, colocar textos, colocar áudios. Então você acaba fazendo papel de uma rádio. Nossa, mas que absurdo. Filho, é o avanço da tecnologia, né? Vira e mexe, ouve-se falar de regular as redes, porque está meio solto. Bom, nós temos a Constituição, a lei de diretrizes e bases também, que já ajuda a limitar um pouco, o próprio Código Civil. Mas caberia uma legislação como existe na França para regular publicações que são de órgãos públicos ou de órgãos privados, para saber até para fim de responsabilização? Precisa melhorar um pouquinho? Precisa. Como tudo na vida precisa, né? Às vezes a gente fala para as pessoas, para os alunos, etc., né? A rede social não é um campo sem lei. Se você postar alguma coisa do seu Twitter, do seu Facebook, do seu Instagram, você pode ser localizado. Então, por exemplo, né? Nas minhas redes sociais, né? Se você vai lá no meu Instagram, @professor Erivaldo, você vai ver que é uma postagem, olhe lá, por dia, apenas por uma questão de contrato que eu tenho com o Damásio, etc. tal, para postar dicas dos cursos que a gente está fazendo, ou dicas de alteração legislativa para os alunos que estão prestando o concurso. Se eu for no Facebook, é coisa de velho, Facebook, né? facebook.com/professor Erivaldo. Você vai ver lá que também é uma outra postagem. Mesmo assim, você tem lá, Facebook, 122 mil seguidores. No Instagram, 79 mil. Twitter, que é velhinho, né? @prof_Erivaldo. Você tem lá 111 mil. E é isso porque eu não fico alimentando. Aliás, no meu Twitter, @prof_Erivaldo, a coisa que eu mais faço é retweetar decisões do STF. Você vai lá na minha rede, você vê. Retuito decisões do STF e também do STJ, é o que mais tem, para manter os alunos atualizados. E é bacana, é um meio bacana de informação para as pessoas. Então, parabéns a vocês que estão assistindo a TV Justiça. Mas saibam que tem o Facebook do STF, tem lá o Twitter do STF, que eu sei que eu retuito muitas decisões, e assim segue o jogo. Professor, de modo bem simples e objetivo, você está dizendo o seguinte, ó. Para ser dono de uma rádio, de uma TV, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. É isso? Sim. Qual que é a minha crítica? Hoje em dia, com a difusão das redes sociais, várias pessoas acabam fazendo o papel de uma rádio. Podcast, não sei o quê, não sei o quê. Então o cara vai comentar decisões do STF, do STJ, ou novela, ou futebol. Tem a rádio X daquele ex-jogador. Então, para não ficar atrelado com a TV que já o demitiu, ele monta, através do YouTube, por exemplo, a sua própria rádio. Então, se você for lá no YouTube da TV Justiça, tem várias aulas minhas que eu gravei há 10 anos atrás. Na TV Damásio, no YouTube, tem vários vídeos que eu fiz para ajudar os alunos na caminhada. Perceba, com o avanço da tecnologia, esse impedimento da Constituição, às vezes, não é tão efetivo, não é eficaz. Porque houve uma capilaridade na informação. Precisa de uma certa regulação, sim, por que não? Detalhe, a lei do 222 caput da Constituição, que você pode olhar na CF, comentado pelo STF, você tem ainda o parágrafo 2º, que vira e mexe aparece em prova, diz assim, ó, a responsabilidade editorial e as atividades da seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Você percebeu? Apareceu brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Responsabilidade do editorial, seleção de direção da programação. Vereadores aqui, filho, no geral. Ó, o diretor de programação, o gerente de conteúdo, ele tem uma responsabilidade gigantesca. Se der algum BO, vai sobrar nas costas dele. Entendeu? É muita responsabilidade. E aparece em prova em concurso, sim. Algum tempo atrás aparecia assim, ó. Um brasileiro naturalizado há 8 anos quer difundir os tangos argentinos. Ele era argentino e quer ser diretor de programação de uma rádio que ele comprou. Ele só quer tocar tango. E a pergunta era, essa ação a ser realizada por este indivíduo é constitucional ou inconstitucional? Ele poderia ser diretor de programação da rádio? Não, porque ele tem menos de 10 anos, tem que ser mais de 10 anos e um dia. Ele tinha 8 anos de naturalizado.
Estamos juntos? Tranquilo? Então, recapitulando. Brasileiro nato tem a ver com nascimento. Ou nasceu no Brasil, ou nasceu de brasileiro. Estamos juntos? O naturalizado é o estrangeiro que optou por ser brasileiro. Artigo 12, inciso 1º, alíneas A, B e C, brasileiro nato. Artigo 12, inciso 2º, alíneas A e B, brasileiro naturalizado. Questões típicas de prova. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Olhar o artigo 12, parágrafo 3º. Olhar o artigo 12, parágrafo 3º. Até aí, caminhamos tranquilos? Beleza. Eu falei para você ficar ligeiro com relação ao artigo 5º, inciso 51 e inciso 52. Vem aqui na 1 aqui, filho. Ó, peguei a minha Constituição, vou lá no artigo 5º, inciso 51. L pauzinho. Artigo 5º, inciso 51. L pauzinho. Chegou? Chegou. Tá sem óculos, precisa usar óculos. Passou de 54, tem que usar óculos, professor. Mas o oftalmo falou. Se você usar de pouquinho em pouquinho, vai acostumar, você não consegue mais tirar o óculos. Então, eu tô resistindo ainda. Mas a gente brasileiro não desiste nunca, né? Vamos lá, artigo 5º, inciso 51. Larga a caneta, eu vou ler para você. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Eu vou repetir. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, tranquilo? Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vem aqui na geral. Filho, muito importante. Professor, por que essa questão com relação a tráfico de drogas? A nossa Constituição entrou em vigor em que ano mesmo? Foi promulgada em que ano? 1988. Pensa naquela época, um dos medos que existiam nos países, o tráfico de drogas. Não tem vira e mexe, aparece seriados de narcotraficantes bilionários que construíam cadeia para ele cumprir a pena na cadeia, que tinha clube, tinha casa de tolerância, tinha campo de futebol, tinha zoológico. Eita! Tá falando do Pablo Escobar, professor? Filho. Então pensa comigo, você que é mais antigo. Todo mundo tinha paura. Era um combate incessante ao tráfico de drogas. Eu sou totalmente contra. A pessoa tem que liberar. Sou totalmente contra. É opinião minha, pessoal. Porque eu investiguei crimes de homicídio por briga de pacal de maconha. Para segurar. Aliás, por que as facções ficam trepadas? O que é trepada? Carregado no fuzil, nas pistolas. Para defender o quê? O ponto de droga. Vou te trazer um dado, você que não é de São Paulo. Aqui em São Paulo, infelizmente, nós temos um lugar chamado Cracolândia. Aqui perto ali da zona da Luz. A Cracolândia, por mês, movimenta em torno de 12 milhões. Aquele bando de noinha é 12 milhões, filho. É pouco ou muito? É muito. Porque tem alguém que consome. E agora tem a K9. O cara fica em pé parecendo um zumbi, Walking Dead. Mas alguém começou lá atrás. E nesse ponto eu sou muito, mas muito rigoroso. Não use drogas. A vítima é você, a sua família e os seus amigos. E o noiado faz qualquer coisa pela droga. Vocês têm visto recentemente, né? Filhos matando os pais. Por quê? Tá doido. Tá noiado para pegar a droga. E aquele negócio, o negócio avançou a um ponto do filho matar o pai por conta do celular. Que ele queria continuar a ter acesso ao celular. E é um caso? Não. 2, 3, 4. E você vai atrás disso, de algum modo tem alguma coisa, droga ali no meio. Também. Sem misturar a estação. Por que eu estou fazendo esse parênteses com relação à droga? Em 1988, já tinha medo da droga. Mudaram a legislação. Vamos ter dó do usuário, que o usuário é um doente, não sei o que e tal. O Brasil, que era um lugar de passagem da droga, passou a ser produtor também. E usuário contumaz de drogas.
Quando você vê lá uma apreensão, trabalho no Ministério Público Federal, não estou mentindo para você. A apreensão de 1 quilo de cocaína pode equivaler a 1 quilo de ouro, até mais, a depender do país para onde vai. Se for para o Oriente Médio, é muito mais que isso. Se for para a Bélgica, por exemplo, se for lá para a Ásia, eita, é muito dinheiro. Perceba. Pega uma mula, passam 3 ou 4. Os que passaram 3 ou 4 já vão pagar aquela retenção. E quem vai para a cadeia? A mulher, o rapaz. De vez em quando eu estou mudando de canal, tem aquele negócio, aquela série Aeroporto, né? Da Discovery, que mostra o pessoal sendo preso com droga. O cara começa a suar. Vê o cachorro da Federal, passa perto, já começa a tremer. Encosta lá. Abre a mala, tá com alguma coisa ilícita aí? E tem aquela voz do cara da PF que já faz, o cara já começa a tremer, né? O que tem na sua mala aí, guerreiro? Encosta ali. Deixa eu ver seu passaporte. O cara já começa a tremer. E hoje em dia, com a tecnologia, passa no scanner, o cachorro sente o cheiro, dificilmente vai escapar. Mas detalhe, para aquela equipe para fazer aquele flagrante. Provavelmente algum outro vai passar por ali. Nosso país, velho, o aeroporto de Guarulhos é um dos maiores aeroportos do mundo, filho. Muita gente passando. Mas por quê? Dá retorno para a moçada. Se você pesquisar hoje, um dos grandes lavadores de dinheiro é o crime organizado. As facções criminosas correspondem a um terceiro estado. Quando você olha para a Venezuela, olha para a Colômbia, existem narcos-estados. México, filho. Ou é muito, porque alguém tá cafungando, tá cheirando, tá fumando. Você percebeu todo esse tempo que eu estou falando para você do perigo das drogas? E por que está na nossa Constituição? Brasileiro nato não será extraditado. O naturalizado vai? Sim, se ele cometeu o crime comum antes da naturalização ou se envolveu no tráfico internacional de drogas, que é um perigo, é um problema grave. Você não acha? Pesquisa, dá uma olhadinha no que está acontecendo lá em São Francisco, lá nos Estados Unidos. Sabe a nossa Cracolândia aqui, que são 2 ou 3 territórios? 2 ou 3 blocos, quarteirões? Tem cidade americana que são bairros de usuários de droga, filho. Então, novamente, eu sou muito crítico com relação. Não use, porque isso vai fazer mal para você, para os seus amigos, seus familiares. Vai te prejudicar. E prejudica o Estado. Essas mortes de tiros de facções é por conta para manter o quê? O local de exploração. Acabei de dar um exemplo para você, filho. Cracolândia aqui, 2, 3 quarteirões, 3, 4, 12 milhões por ano. É muito dinheiro, filho. E o usuário, que pode ser alguém da classe média, da classe pobre, humilde, alguém rico. É que eu sempre digo, né, nas minhas postagens, né? O rico vai para a clínica de desintoxicação. Se ele pegar alguma coisa, é uma doença, ele é cleptomaníaco. Se for pobre, é cadeia, cacete bala. Não vai dar certo. E se morrer? Menos um. O rico vai se cuidar, vão dar uma proteção para ele, até na previsão do tráfico privilegiado, e o pobre vai morrer, vai ser preso. Simples assim. Por que você fala isso? Eu trabalho com investigações há 36 anos, filho. Só no meu MPF são mais de 26. Bom, já me assustou, já me alertou, vou ficar de olho no meu filho. Deixa eu ver seu dedo aí está queimando. Está queimando por quê? Não tapa nesse carro do capeta? Peraí, vamos trabalhar isso aí. Isso pode reverberar em algo negativo. Artigo 551 ficou bem claro para vocês. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado pode se ele cometeu o crime comum antes da naturalização ou se envolveu no tráfico internacional de drogas. Que desde 88 para cá, o tráfico prejudica e mata milhões de pessoas no mundo. Você falou milhões? São muitas pessoas, direta e indiretamente, pelas doenças e também nos confrontos com as polícias e entre eles mesmos, né? Entre as próprias facções. Estou comentando esse caso, vem aqui na ONU comigo. Você viu esse caso do Robinho, o ex-jogador de futebol, que está preso? Eu posso comentar porque já transitou em julgado. Ele foi condenado por estupro na Itália. Veio para o Brasil. Achando que não ia cumprir pena. Opa! O STJ disse... Bom, o STF disse que não pode extraditar. Beleza. O STJ disse, vai cumprir pena aqui. Olha que beleza, que coisa boa. Cumprir pena aqui. Porque a nacionalidade, filho, não pode ser um meio para a pessoa se furtar, escapar de ser responsabilizado, cara. Foi preso ele, há pouco tempo, o amigo dele,
ótimo. Estuprar a mulher que está dopada, que está sob efeito de álcool, tem que ser muito canalha. Pensa na sua mãe, na sua irmã, na sua tia, na sua prima, na sua sobrinha, no seu neto, na sua neta. Eita, tem que ir pra cana sim. Canalha tem que ir pra cana. Não tenho dó, não. Pessoal, o Robinho não podia ser extraditado. Quem julga extradição? O STF. É só olhar o artigo 102, inciso 1º, procurar a respectiva linha. Quem julga extradição é o STF. Neste caso, o STJ, que foi criado para dar proteção guarida à legislação federal, disse a condenação está adequada, está no Brasil, vai ser expedido uma mandado de prisão e vai cumprir pena aqui no Brasil. Está aqui no estado de São Paulo, lá em Tremembé. O Supremo vai e confirma. Lembra do HC que eu falei não, em outro encontro? HC para cá, HC para lá. O STJ manteve a prisão. O STF também manteve a prisão. Por uma obviedade. O cara foi condenado com um trânsito julgado. Porque não recorreu lá? Porque não sei o quê. É aquelas conversinhas fiadas para boi dormir. Vem aqui na 2 comigo. Filho. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Tranquilo? O naturalizado pode se ele cometer crime comum antes da naturalização ou se envolveu no tráfico internacional de drogas. Artigo 551. Só esse, para fins do artigo 5º, não, eu falei para você ficar esperto com o artigo 52, quer ver? No artigo 552, ele, 2 pauzinhos, está dito assim, ó. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O que é isso, professor? Pensa comigo. Extradição envolve 2 países. O indivíduo cometeu o crime em um país, fugiu para o outro. Aquele país que é competente para processar e punir pede para o outro, devolve esse cara aí, ele cumprir pena aqui para ele ser responsabilizado. Então, extradição, 2 países. Normalmente, tem um tratado bilateral de extradição para fins de concurso. A ausência desse tratado não impede a extradição, desde que haja a reciprocidade e o princípio da boa-fé. Nós não temos tratado de extradição entre nossos países. Vamos fazer o seguinte, eu vou te extraditar esse indivíduo, acontecendo alguma coisa com o meu nacional, o seu país, vamos fazer a mesma coisa, é a reciprocidade. Tranquilo? Bom, já que eu estou falando de extradição, não se esqueça, quando você ouvir falar de deportação, tem a ver com uma irregularidade administrativa. Como assim? Ou ele ingressou ilegalmente, ou ingressou legalmente e não fez o registro adequado. Deu certo? Novamente, deportação tem a ver com a irregularidade na entrada ou permanência daquele estrangeiro. Então eu vou deportar, vou devolver aquele estrangeiro que entrou ou está ilegalmente no nosso país. Deportação. Beleza? Bom, professor, e outro dia eu estava vendo lá na TV, no jornal, estava lendo, expulsão. O que é expulsão? Expulsão ocorre quando, por exemplo, nosso país vai expulsar um estrangeiro que é persona non grata. Ele cometeu um crime grave ou ele é uma pessoa que é inadequada, causa constrangimento, perturbação, a pessoa que causa mal para o país. Ele vai ser expulso. Quem é que eu vou expulsar? O estrangeiro, que é persona non grata, ou que cometeu um crime grave e agora cumpriu a pena. Então, some daqui, vai embora. Ficou claro para vocês? Extradição envolve estrangeiro. O naturalizado pode ser extraditado se ele cometeu o crime comum antes da naturalização ou se envolver no tráfico internacional de drogas. Expulsão é só de estrangeiro. Tranquilo? Que é persona non grata. Deportação. Quem? É o estrangeiro. Quem vai ser deportado? O estrangeiro que entrou ou permanece ilegalmente no nosso país. E se você for pesquisar, tem algumas penas que não podem voltar a existir. É o artigo 5º, inciso 47. Artigo 5º, inciso 47. XLV, 2 pauzinhos. 47, aqui, ó. Não haverá penas. A linha
D de dado, debanimento. Não haverá penas do que debanimento, a linha D de dado. O que é isso aí, professor? Banimento. O banimento, em certa época no Brasil, seria uma espécie de expulsão de brasileiro. O banimento seria o envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Por quê? Porque ele estava perturbando aqui, estava colocando em risco a nossa segurança, o nosso país, etc. Então ele vai ser o quê? Banido. O banimento não pode mais voltar a existir. Belezoca? O banimento não pode voltar mais a existir. Beleza? É cláusula pétrea? Sim, é cláusula pétrea. Já que eu estou falando negócio de penas, né? Vira e mexe aparece em concurso, né? No Brasil tem pena de morte? Sim. Em qual caso? Em caso de guerra declarada. É o artigo 5º, inciso 47, já que eu estou falando dele, né? Inciso 47, a linha A. Diz assim, ó. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. No Brasil tem pena de morte? Sim, você teria que olhar o Código Penal Militar. E a pena seria por fuzilamento. Mas o Brasil não aplicou, professor. Não aplica. Pode acontecer com relação a facções criminosas. Beleza? Pelo Estado, não. Vem aqui na 2. Com relação ao tópico nacionalidade. Há pouco tempo atrás houve uma mudança com relação à perda da nacionalidade. Você teria que olhar o artigo 12, especialmente os parágrafos 4º e 5º que foram alterados. Então, se você olhar lá, foi a emenda, aliás, o artigo 12, parágrafo 4º, foi alterado pela emenda constitucional número 131, de 3 de outubro de 2023. Beleza? Emenda constitucional 131, de 3 de outubro de 2023. Diz assim, ó. Perderá a nacionalidade aquele que 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eita, como é que é? Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Quer dizer, tem que ter uma sentença de juiz? Isso, filho. E qual que seria a justificativa? Em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização, ele juntou documentação falsa, que às vezes acontece mesmo, ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Se você olhar o Código Penal, recentemente foi alterado, né? Tem crimes contra o Estado democrático. 359L, 359M do Código Penal. Basta dar uma olhadinha lá, beleza? E o inciso 2º diz assim, ó. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a patridia. O que é a patridia? É a mesma coisa que raimátulos ou reimátulos. É a pessoa ficar sem nacionalidade. Então, professor, se o indivíduo brasileiro hoje, naturalizado, para ele perder a nacionalidade, pensa, o inciso 1º tiver cancelado a sua naturalização, quer dizer, só brasileiro naturalizado. Sentença judicial em virtude do quê? De fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Antigamente, se o brasileiro fosse para um outro país e adquirisse outra nacionalidade, ele não tivesse nenhum vínculo de nascimento, de ascendência, né? Vínculo originário, ele perderia a nacionalidade brasileira. Ele perderia a nacionalidade brasileira. Ele só não perderia se o país impusesse a ele que para ele ali permanecer ou exercer atividades civis, ele voluntariamente, ele poderia perder a nacionalidade se ele voluntariamente adquirisse outra nacionalidade. Se o país impusesse para ele adquirir aquela nacionalidade para trabalhar, jogador de futebol, né? Você é obrigado a se naturalizar para que o time quer ter mais uma vaga aqui para um estrangeiro. Se o país impõe para ele, ele não perderia a nacionalidade. Agora, se ele fosse para um país e voluntariamente, sem nenhuma imposição, adquirisse outra, ele perderia a nossa. Isso não existe mais. Isso não existe, não tem mais. Agora, para perder a nacionalidade, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou, como eu falei, atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Só você olhar os artigos 359L, 359M. E o inciso 2º, fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira, tanto faz para o nato ou para o naturalizado, né?
perante a autoridade competente brasileira, ressalvadas situações que acarretem a apatridie, ele ficar sem nacionalidade. Meu pai é português, minha mãe é brasileira. Eu tenho essa dupla nacionalidade, posso ter o passaporte português? Posso. Eu cansei do Brasil e eu quero renunciar à minha nacionalidade. Se eu renunciar a essa brasileira, eu posso ter a portuguesa. Eu não vou ficar apátrida ou heimatlos sem nacionalidade. Então poderia? Poderia. Detalhe, artigo 12, parágrafo 4º, preciso que você olhe, por favor, o texto que foi alterado pela Emenda Constitucional 131, de 3 de outubro de 2023. Tranquilo? Esta Emenda Constitucional também trouxe o parágrafo 5º, do artigo 12, que foi também incluído pela Emenda Constitucional 131, de 3 de outubro de 2023. 2023 faz pouquíssimo tempo, então, vira e mexe aparece concurso como novidade. Diz lá o parágrafo 5º do artigo 12. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira, originária, nos termos da lei. Eita! Lembra que a pessoa renunciou à nacionalidade? Não quero mais ser brasileiro nato. Se eu perder a minha, eu vou ficar com a de Portugal. Beleza. Esse indivíduo, ele pode renunciar e readquirir a nacionalidade? Pode. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º, que é o anterior, né, não impede o interessado de readquirir, pegar de novo, né, filho? Sua nacionalidade brasileira originária, a que ele tinha, nos termos da lei. E quando se fala lei, seria legal você olhar a Lei 13.445, de 2017, que é o Estatuto do Estrangeiro, beleza? Olhar a Lei 13.447, 13.445, 2017, que é a Lei de Migração, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro. E agora vamos avançar para o quiz, né? Responder perguntas e temas interessantes para te ajudar a assimilar o conhecimento. Vamos lá. Muito bem. Primeira questão. Pablo nasceu em Buenos Aires. Seu pai é embaixador brasileiro na Argentina e sua mãe é de nacionalidade argentina. Nos termos da Constituição Federal 88 e alterações em vigor, é correto afirmar que Pablo, então pensa, Pablo nasceu em Buenos Aires, lá na Argentina. O pai é embaixador brasileiro. O cara está lá trabalhando na Argentina, né? Vamos lá para as alternativas. Letra A. Poderá naturalizar-se brasileiro após residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e não tiver condenação penal? B. Poderá naturalizar-se brasileiro após a maioridade se residir no Brasil por 1 ano e desde que requeira a nacionalidade brasileira? C. Será considerado brasileiro nato desde que venha a residir no Brasil até os 21 anos e opte após a maioridade pela nacionalidade brasileira? Letra D. É brasileiro nato independentemente de quaisquer condições. Meus caros, a correta é a letra D de dado. Estamos juntos? Por que a letra D de dado? Porque o filho de um brasileiro que lá está trabalhando em outro país, ele é brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1º, a linha B de bola. Valeu? Brasileiro nato é o indivíduo. Beleza, chegamos na segunda questão. A nacionalidade pode ter repercussões na vida de brasileiros e estrangeiros? Nos termos da Constituição brasileira, é brasileiro nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, e mesmo que estes não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que nenhum deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, opte em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. E chegamos na letra D de dado. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Meus caros, a correta é a letra D de dado. Lembra que eu falei para vocês, tem que olhar o artigo 12, inciso 1º?
as alíneas A, B, C, no caso a linha C. Se brasileiro foi para o estrangeiro, nasceu a criancinha lá, basta o registro numa repartição brasileira competente. Se não fizer, a criança alcança a maioridade, vai virar para o Brasil, vai residir e optar pela nossa nacionalidade. Beleza? Uma próxima. Filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no Brasil, no estado do Ceará, né? Em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro, pousada. Então, o filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tem uma pousada, né? O resumo seria esse. Tem nacionalidade nos termos da Constituição Federal Brasileira. Letra A, alemã. Letra B, brasileira. Letra C, alemã, considerado brasileiro naturalizado. Letra D, brasileira, considerado naturalizado. Bom, qual é a correta? Filho, aqui entre nós, é a letra B. A correta é a letra B de bola. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, letra B de bola. Adivinha por quê? Porque os pais vêm para o Brasil, são estrangeiros, não estão a serviço do país de origem. Nasce a criança aqui, ele é brasileiro. E detalhe, vai ser brasileiro nato. Poderia ser alemão, não sei, teria que olhar a Constituição alemã. O que eu sei, de acordo com a nossa Constituição, nascer no Brasil estrangeiro que não está a serviço do país, é brasileiro, no caso brasileiro nato, inclusive. Sou brasileiro é a resposta adequada. Valeu? Muito bem, então encerramos mais uma caminhada, né? Vimos o tópico nacionalidade, especial atenção para os artigos 12 e 13, artigo 5º, 51 e 52. Se tiver interesse, tem uma obra aí, Prática Jurídica Constitucional, 14ª edição da editora Ridel. Valeu? Mantenha o ritmo de estudo, acredito que vai dar certo. Até a próxima. Sucesso a todos. Temos um outro encontro aí na TV Justiça do Saber Direito, hein? Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.